Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então a professora vai estar explicando para vocês o assunto de filosofia moderna. Esse assunto ele é um pouco longo, tá? Ele tem muitos conceitos que não estão no cotidiano do nosso conhecimento. Então por isso que muitas vezes ele parece um pouco chato. Mas é interessante nós compreendermos essa parte da filosofia, que a sociedade, né, como um todo, ela viveu os momentos históricos e a filosofia está ligada diretamente a esses momentos históricos da humanidade de evolução, tá? Diga-se de passagem. Então, qual o significado da palavra filosofia? Tá? Ela tem, né, como tradução não literal, mas a gente pode colocar como um campo de conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Então, usa, de certa forma, o racionalismo. Ela foi atribuída ao filósofo grego Pitágoras, mais ou menos no século VI a.C. E aí, essa palavra filosofia, ela vem da onde? Do termo grego, que significa amor ao conhecimento. Então, a filosofia nada mais é do que eu ter o amor, a vontade de conhecer, de entrar em contato com esse conhecimento. E aí os principais temas abordados dentro da filosofia é a existência e a mente humana, o saber, tá? Muito interessante, a verdade, os valores morais e a linguagem. Porém, nós temos outros temas que também vão se relacionar com a filosofia, tá? E aí, nesse primeiro momento que vocês estão vendo, nós vamos se relacionar mais com a filosofia moderna. Então, ela entra em contraste com a filosofia medieval, que está, né, ligada diretamente à dogmática e submissa à igreja. O que é essa dogmática? É seguir as leis pregadas pela Igreja Católica. E aí, nesse caso, a filosofia moderna é profana e crítica. Na filosofia moderna, ela tem também como característica leis da razão e do conhecimento científico. E a característica desse principal momento é pelo antropocentrismo, que significa o quê? O homem como centro do universo. A gente sabe atualmente, pelas leis da física, pelos nossos conhecimentos científicos, que o homem não é o centro do universo, que o centro do universo é o Sol, mas não é para esse momento, mas para vocês entenderem como que a filosofia ela foi sofrendo evolução, assim como outras ciências, tá? As principais correntes dentro da filosofia moderna é o racionalismo, empirismo, o idealismo. E esses movimentos eles têm relação direta com a ascensão da burguesia e com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é muito interessante porque ela é um movimento que faz com que o homem saia lá do sistema do feudalismo e vai para o capitalismo. Então é uma transição entre dois sistemas que faz com que o homem, tá, tente mudar a sua vida de alguma forma. E aí nessa mudança da Revolução Industrial nós temos que citar que há uma mudança de postura no pensamento do homem também, tá? Nessa linha de pensamento nós temos um cara chamado René Descartes. O que ele propôs? Qual foi a linha de pensamento dele? Então ele propôs uma filosofia que nunca acreditasse no que era falso, que fosse totalmente fundamentado na verdade. Sua principal preocupação era ser claro, ter contato, preocupação com a clareza. É fundador da filosofia moderna. Ele inaugurou também, além da filosofia moderna, o racionalismo, então pensar de forma mais racional. E a célebre frase que ele coloca, penso, logo existo. E essa frase é célebre, tá? Ela tá em vários momentos e você de cada pouco pode se deparar com ela. Ele também acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa, tá? Então esse era uma das linhas de pensamento deles. E aí ele fala do racionalismo ali, então o que era esse racionalismo? Consistia em acreditar nas ideias inatas e no raciocínio lógico, através da razão. Então a substituição nesse momento da fé, ela é substituída pelo racional. E aí é de certa forma a própria filosofia desde a sua origem, pois o fato, a razão é a condição de todo pensamento teórico.
Isso era ser racional e não, eu digo sempre, sentimental. Para ele não, é a razão além de tudo para poder passar uma verdade no racional. Um outro movimento que nós temos dentro dessa filosofia moderna é o humanismo, tá? O que é o humanismo, então? O que ele vem ser? Então, o homem ele descobre a sua inteligência através da Revolução Industrial, já antes disso, com a mudança de postura. E esse descobrimento com essa inteligência liberta ele dos dogmas ligados à Igreja Católica e leva ele a descobrir que ele era considerado, nesse momento, um mistério divino. Porque não se sabia bem ao certo como ele surgiu, se a teoria que dizia que o homem tinha surgido, o universo, coisas assim, ela estava muito obscura, não se tinha ideia. Então eles consideravam o homem, essa inteligência que ele tinha, era algo divino. Um outro também conhecimento que nós temos é o empirismo. O que vem ser esse empirismo que eu coloquei lá no começo, tá? É uma teoria de conhecimento que ela defendia o saber humano, que esse saber humano ele vem das experiências sensoriais que ele tem. Essa doutrina, essa forma de pensamento, ela vai contra o racionalismo cartesiano, lá de René Descartes, onde afirmava que a existência dessas ideias inatas no ser humano e ainda que não deveríamos confiar nos sentidos para obter conhecimento verdadeiro. Então ela é contrária, é uma contra a outra. Tá? O empirismo tem como um cara muito forte nessa linha de pensamento Francis Bacon, e ele esboça suas ideias lá durante o século XVII e é a base para o método experimental. E aí ele diz que é a realidade de cada um, é a forma pela qual cada pessoa se relaciona com o mundo que a rodeia. Então isso daqui vai formar a base para o método experimental. O empirismo para Francis Bacon, ele não basta coletar os dados através dos órgãos sentidos ou através dos experimentos. Ele procurou distinguir esse conhecimento comum do científico. Então, aquele conhecimento comum que eu sei que o chá de alguma coisa faz bem, ele queria de forma científica provar por que isso fazia bem. Tá? Então, distinguir uma coisa de conhecimento comum da outra conhecimento científico. Uma outra linha de pensamento que nós temos também dentro da filosofia moderna é o idealismo. O que é esse idealismo? É interpretar a realidade exterior, imaterial, e a partir do mundo interior, subjetivo e espiritual. Aí o que ele diz? Que o que se conhece sobre o homem e o mundo é o produto de ideias e representações e vem sendo um conceito elaborado pela consciência humana. Então esse idealismo ele tem relação direta com o lado espiritual também, tá? E aí do mundo interior para vir para o mundo exterior. E aí, dentro dessa filosofia moderna, vale lembrar que ela chega um momento que ela vira filosofia pós-moderna. O que é isso, tá? E como ela se relaciona? Ainda que para alguns seja autônoma, ela foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os principais pensadores dos últimos séculos. E aí, o que vem essa filosofia? Então, ela foi desenvolvida em que período? A partir do século XVIII, e ela tem como marco, como início, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é muito interessante porque ela tem 3 princípios básicos: fraternidade, igualdade e liberdade. Esses 3 marcos é o marco da Revolução Francesa, tá? Outra coisa que nós podemos citar é que esse período foi marcado pela consolidação do capitalismo gerado na Revolução Industrial. Lembra que eu falei que tinha, durante a Revolução Industrial, então foi o feudalismo caiu em descrédito, quer dizer, diminuiu, foi perdendo terreno pro capitalismo. O capitalismo surge com a Revolução Industrial. Capitalismo, lucro com o meu capital. Então aí, o que acontece? Se torna visível a exploração do trabalho humano, realmente, o trabalho humano é essencial para as indústrias, e ao mesmo tempo em que se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Então a Revolução Industrial, ela traz essa mudança e o homem fica vislumbrado, ele fica extasiado em ver tanta tecnologia, tanta coisa sendo modificada e tanto conhecimento que até então eles não tinham acesso. E aí, nesse meio todo, nós temos o Hegel, tá?
quem foi esse cara, o que ele fazia, tá? Ele dizia que apenas aquilo que é explicável através da razão é viável, tá? Para ele, toda a história da humanidade é construída por luta de ideias. Assim, ele nos compreende como produtos do pensamento e acontecimentos dos nossos dias, que seriam produtos de uma infinita luta de ideias opostas. Então, ele tinha ali, ele tem uma frase que eu coloquei ali para vocês: Napoleão é o espírito do mundo a cavalo. E aí ele tinha várias frases, tá? Então, para ele, a humanidade é construída através dessa luta de ideias, buscando essas lutas de ideias. Nesse movimento do pós-filosofia, filosofia moderna, nós temos o positivismo. Com quem? Com Augusto Comte. E aí ele considera apenas o fato positivo, que pode ser medido e controlado pela experiência como adequado para o estudo. Tá? Daí já vem contraponto a tudo que já tinha visto anteriormente. A preocupação principal dele era ordenar a sociedade industrial focalizando no progresso. Então, esse era um dos pontos fortes dele. Para ele, o progresso deveria ser através da solidariedade social, da instituição de um código de regras políticas e éticas universal e sem contestavelmente aceita pela sociedade. Toda essa linha de pensamento dele foi usada no lema da bandeira do Brasil, tá? Ordem e progresso. Então, ter um progresso ordenando essa sociedade que estava em franco crescimento. Outra linha de pensamento nesse filosofia moderna ali é o marxismo, tá? Então, o que o marxismo tinha? Ele tinha uma forte crítica, mais determinada pelo marxismo, que seria a divisão da sociedade em classes. Ela seria dividida no quê? Em burguesia e proletariado, tá? Quem era a burguesia e quem era o proletariado? Então, concebe a sociedade dividida em classes detentoras do meio de produção. Então, a burguesia tinha o meio de produção, as indústrias, e o proletariado, ele fazia o quê? Vendia sua força de trabalho à burguesia. Então, nós tínhamos essa divisão dentro da sociedade, desse momento aqui, durante a Revolução Industrial, muito presente, bem clara disso, tá? O marxismo, ele foi formulado por os mais conhecidos, Karl Marx e Friedrich Engels. Aí, segundo o marxismo, o mais-valia e alienação são características fundamentais do marxismo. E aí, outra coisa que surge ali também é o materialismo do dialético, tá? O que é isso? O que significa esse materialismo dialético? Arte do diálogo, definir e distinguir com clareza os conceitos presentes na discussão. E ali eu coloquei uma tirinha que é a dialética coloca as 3 linhas de pensamento dela: a tese, a antítese e a síntese. E aí temos uma tirinha interessante, porque aqui, ó, chegando em casa uma hora dessas, com uma garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado. Essa é a tese que a mulher coloca. Mas o marido vem com a antítese, quer dizer, com a forma contrária. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. Quer dizer, ele já colocou o contrário do que ela tem. Aí, em síntese, a mulher coloca o seguinte: então, além de bêbada, além de madrugada, até de madrugada, você está bebendo com outra mulher. Então, aqui nós temos bem a dialética aqui. A divisão entre tese, antítese e síntese. São as 3 linhas do materialismo dialético. Outra linha de pensamento é o existencialismo, tá? Foi uma corrente filosófica que ocorreu lá durante o século XIX. E aí ela dizia que é possível encontrar desde a antiguidade grega, no entanto, ela trata das questões humanas de forma geral, tá? Então ela aparece desde esse período da antiguidade grega, mas considera a existência humana o ponto de partida e objetivo privilegiado da sua análise. Então, esse existencialismo faz com que o homem, de forma geral, não trate dessas questões humanas, tá? Um cara desse momento, Friedrich Nietzsche, tá? Eu sou péssima para ler alemão, mas é esse sobrenome estranho dele ali. Ele propõe que a vida seja delineada por uma nova moral, tá?
com base na vontade de viver e construir uma transmutação de todos os valores para um princípio que seja além do bem e do mal. E aí ele tem uma frase ali, eu coloquei da frase dele, ele diz assim, ó, certos pavões escondem de todos os olhos a sua cauda, chamado a isso o seu orgulho. Então é uma das frases que ele tem outras bem interessantes também de pensamentos mais profundos assim. Um outro cara desse momento da história também é o Sartre, tá? Jean-Paul Sartre. Então ele viveu ali de 1905 a 1980, então foi um filósofo francês, é um dos principais representantes dos pensamentos existencialistas na França. Ele tem a principal obra dele, desse filósofo, foi o Ser e o Nada, que formulou o quê? Pressupostos para o existencialismo. A existência precede a essência. E aí, tá? Ele tem essa existência precede a essência, que a gente existe antes de ser essencial. Então é um dos pressupostos dele, tá? Isso daqui é só um pequeno resumo da filosofia moderna, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma boa semana, um bom dia e até a mais.